Olá meninas, meninos, vamos a mais uma videoaula. Vamos, na verdade, dar continuidade a um assunto. Hoje nós vamos falar sobre funções do sangue. Vamos falar de duas funções importantes do sangue. Vamos falar de coagulação e vamos falar do nosso sistema imunológico, de como acontece o processo de imunidade e de imunização. Bom, o que acontece? A coagulação ela é fundamental para a nossa vida, fundamental para que a gente consiga viver, continuar vivendo bem. Por quê? Quando a gente tem algum tipo de sangramento, por exemplo, uma perfuração, né, um furinho pequeno no dedo, ou um corte, ou até mesmo cortes maiores, só que os cortes maiores precisam de outros procedimentos, mas principalmente pequenos cortes, pequenas lesões, são combatidas pelo processo de coagulação sanguínea. Então, quando o sangue começa a extravasar, se desencadeia um processo que vai resultar na paralisação desse sangramento. Isso é o processo de coagulação. E nesse processo, a gente observa a presença de vários fatores envolvidos. Então, são pelo menos aí 30 fatores. Nós não vamos ver todos, né? Nós vamos ver um resumo de como acontece o processo da coagulação. Então, a gente diz o seguinte: quando a parede de um vaso sanguíneo é rompida, começa a haver o extravasamento do sangue. Aí, o papel das plaquetas vai se desencadear. Inicialmente, elas vão formar um tampão, como se fosse uma rolha, para fechar essa perfuração, né? Fechar essa parede vascular rompida. E a partir daí, o processo vai começar a se desencadear. Então, a gente tem aqui uma parede vascular rompida e, no final desse processo todo, né, um processo que vai demorar alguns minutos, dependendo do tamanho da lesão, 3 a 5 minutos em média, a gente vai ter a formação desse coágulo, né, que vai reunir as plaquetas, vai reunir outros elementos figurados do sangue, vai reunir algumas proteínas, para que possa fechar e assim o sangue vai parar de extravasar. A gente, então, diz que no começo as plaquetas vão liberar uma substância chamada tromboplastina. Essa tromboplastina, ela vai inibir outro tipo de substância presente no sangue, a heparina. A heparina é responsável por não deixar o sangue coagular. Então, a heparina é inibida pela tromboplastina. Sendo inibida pela tromboplastina, o processo de coagulação consegue se desencadear. Aí vários passos vão acontecendo e no final deles, chegando no final, uma proteína chamada fibrinogênio vai formar outro tipo de proteína chamada fibrina, que forma uma rede. Essa rede vai reter elementos figurados do sangue, fazendo assim com que a lesão seja bloqueada, a perfuração seja bloqueada. E aí forma-se aquele coágulo que a gente viu na imagem anterior. Aqui é o processo simplificado, tá? Tem um estímulo, o estímulo é a ruptura, né, a perfuração. Então a gente vai ter aqui a lesão dos tecidos, rompendo a parede do vaso sanguíneo. Então vem a tromboplastina, que é oriundo das plaquetas. Essa tromboplastina vai inibir a heparina. Com a inibição da heparina, a protrombina se transforma em trombina, outras proteínas importantes. Essa trombina, ela estimula a conversão do fibrinogênio em fibrina, formando então uma rede. A lesão vai ser bloqueada, né, formar aquele tampão, formar aquela rolha, e aí o sangue então, né, o processo de coagulação ali naquele local, tem que ser só naquele local, não pode ser no corpo todo, vai ser finalizado. Então aqui a gente observa esse processo resumido. Bom, vamos lá, vamos. Bom, algumas doenças ou algumas alterações fisiológicas podem dificultar o processo de coagulação. Tem uma doença, né, chamada hemofilia. Essa é uma doença hereditária. A pessoa nasce hemofílica e a pessoa tem uma dificuldade muito grande de realizar o processo da coagulação. Essa pessoa, ela não faz isso sozinha, por isso os hemofílicos têm que constantemente
está recebendo transfusões de sangue, tá? Então, nesse caso aqui não tem jeito, não tem uma cura, né? A pessoa vai passar a vida inteira recebendo coagulação de sangue, recebendo transfusão de sangue. Bom, se a pessoa hemofílica, por exemplo, não receber a transfusão, aí a gente vai ter hemorragias intensas, um corte, que numa pessoa não hemofílica seria fechado em poucos minutos, numa pessoa hemofílica vai continuar tendo sangramento durante um tempo muito prolongado, né? Outras coisas, né? Uma baixa número de plaquetas também vai dificultar muito o processo de coagulação. Algumas doenças, como dengue, pode provocar essa queda no número de plaquetas e a pessoa também vai ter dificuldade em fazer a coagulação no tempo normal, né? No tempo que não é perigoso para que a pessoa perca muito sangue. Mas tem outro problema. Existem pessoas onde a coagulação acontece indevidamente, dentro dos vasos sanguíneos. Então o sangue não consegue circular, o sangue não consegue passar. Então isso pode também acarretar num problema também muito sério, que é a trombose. A trombose pode levar a problemas muito graves, até amputação de membros, se não for bem cuidado. Então a gente observa, né, o sangue retido, o sangue não conseguindo subir, né, dos pés, indo de volta para o coração, e aí ocorre esse processo aqui, né, a trombose. O nosso sistema de defesa é composto por vários tipos de células, né, vários tipos de mecanismos. Porém, existem células do sangue que também participam desse processo. Esse processo também é fundamental, claro, para que o nosso corpo não tenha uma doença infecciosa agindo de uma forma muito agressiva. Então é importante que vírus ou bactérias ou outros micro-organismos ou até outras substâncias químicas possam atingir o nosso corpo com uma intensidade muito grande. Então, o sistema imunológico ele vai ajudar muito o corpo a funcionar adequadamente. A gente tem o nosso sistema tá bloqueando, então, a ação de micro-organismos que possam nos causar doenças. Então, lá no sangue, a gente tem os glóbulos brancos, que vão ativamente participar desse processo. Alguns de uma forma, outros de outra forma. A gente tem, por exemplo, algumas células que fazem fagocitose. Então, um glóbulo branco, ele captura uma bactéria, digere essa bactéria, impedindo assim que essa bactéria cause algum problema maior. Então, aqui a gente vê nesse filme, né, nesse curtinho aqui, a ação justamente desse glóbulo branco. Né? Um glóbulo branco perseguindo uma bactéria, capturando essa bactéria, fazendo a digestão, eliminando o perigo que essa bactéria poderia nos trazer. Mas existem também outras células sanguíneas, também outros tipos de glóbulos brancos, que produzem anticorpos. Então, o anticorpo ele vai se ligar a um antígeno, que vai ser um vírus, vai ser uma bactéria, vai ser um invasor, e aí essa ligação permite que esse antígeno seja destruído, seja eliminado. Então, é uma outra forma que o organismo tem para poder eliminar perigos que micro-organismos possam trazer para a nossa integridade. Quando o organismo não consegue fazer isso sozinho, existem situações em que o organismo não consegue responder no tempo adequado, nós precisamos de uma ajuda. É o que a gente chama de imunização artificial. Na imunização artificial, a gente também vai ter uma divisão. A gente vai ter uma forma de imunização ativa. Por que ativa? Porque o corpo tem que trabalhar. Tá? Então, o corpo é estimulado a trabalhar. Então, quando o corpo trabalha, vai ter uma imunização ativa. E esse tipo de imunização ativa, a gente conhece popularmente, né, um conhecimento muito comum, é a vacinação. Tá? Então, a vacina estimula o organismo a trabalhar, produzindo anticorpos, para que, caso o organismo entre em contato com o micro-organismo, que venha nos causar doença, por exemplo, a pessoa toma vacina contra o sarampo, para que, se futuramente ela entrar em contato com o vírus do sarampo, o organismo vai conseguir se defender rapidamente. A vacina ensina o organismo a produzir anticorpos que vão
atingir aquele micro-organismo invasor. Mas a gente também tem imunização passiva. A passiva é o soro. É o soro que é utilizado quando a gente precisa de uma resposta muito mais rápida. Porque a vacina ela demora para agir, ela demora, dependendo do caso, 10, 15 dias. O soro não, o soro age imediatamente. A pessoa toma o soro, na mesma hora, os anticorpos que estão dentro dele já começam a trabalhar. Então, o soro vai ser utilizado quando a gente precisa de uma resposta muito mais rápida. A vacina não. A gente diz até que a vacina é preventiva, enquanto o soro é curativo, tá? Pela velocidade de ação de cada um deles. Aí a gente tem aqui um esqueminha, né, um desenho, representando a ação tanto da vacina como do soro. Então, ali em cima, né, a imunidade ativa é a vacinação, coloca-se um antígeno atenuado no organismo, o organismo, então, produz anticorpos, produzindo anticorpos, futuramente, esse organismo já está apto a se defender mais rapidamente. No caso do soro, não. No caso do soro, coloca-se dentro do organismo já os anticorpos então agem imediatamente para combater aquele micro-organismo ou aquela substância química invasora que possa nos causar problemas maiores. Lembrando vocês que as aulas estão no canal do YouTube. Caso você tenha uma curiosidade de assistir outra vez, você vai, acessa o canal do YouTube e lá você consegue visualizar quantas vezes você quiser. É só entrar, você consegue visualizar quantas vezes você quiser. Estamos aí fazendo o que a gente pode nessa pandemia, né? As aulas virtuais. A ideia é que elas consigam suprir um pouco essa falta de contato pessoal e vamos ter uma próxima aula aí ainda sobre assuntos que a gente precisa entender, precisa compreender. Também lembrando para vocês que ainda estamos em pandemia, precisamos continuar nos cuidando. Tudo de bom para vocês, até a próxima.